tristeza é extremamente normal, porque hora ou outra a gente vive uma frustração e a gente tem que ter a tristeza. O ser humano que não fica triste nunca, ele tem também uma patologia, ele tem também um sofrimento. Quando você bate o carro, você perde o emprego, você perde um ente querido, você vive a tristeza, vive a tristeza naqueles estágios do luto. O primeiro estágio do luto é negar, depois vem a raiva, depois vem a barganha e por aí vai até você aceitar o luto. E toda tristeza, quanto maior tristeza, uma separação, um casamento que se desfaz, você tem que ter 1 ano no máximo para elaborar essa perda. E aí você não está em depressão. E nós temos que entender que depressão é algo muito mais sério que um estado de tristeza. Por isso que é um dado da Organização Mundial da Saúde que simplesmente 30% da população é depressiva. Imagina, de 100 pessoas, 30 são depressivas. É um número muito grande e assustador. Esse número aqui no estado, tem muita gente que trabalha hoje com depressão. Isso é assustador, realmente. Exatamente. São aquelas pessoas que não fazem o que Confúcio falou, escolhe uma coisa que você ama fazer que você nunca vai trabalhar. São as pessoas que vão trabalhar no que elas não gostam. Então elas descarregam toda a frustração da vida delas, toda a melancolia, toda a tristeza da vida dela no trabalho que gera insatisfação. Mas esse perfil que está insatisfeito no trabalho, ele também é insatisfeito com ele mesmo. Porque ele não escolheu uma profissão que daria felicidade a ele, que ele nunca iria trabalhar, que ele ia se divertir, igual o Confúcio falou, e ele acaba canalizando para o trabalho as frustrações e ele pode vir a ter aquela patologia que a gente chama síndrome de Burnout, que é o estresse exagerado que a pessoa acaba não trabalhando mais, acaba até procurando os terapeutas de profissões para poder trabalhar aquela dor emocional que não dá conta. Mas eu vejo que muito não é o trabalho, é a escolha que a gente fez do trabalho, sabe? A gente pode dizer então que a questão do estresse, ele é um dos pontos que a gente pode dizer que a pessoa está tendo depressão? Estresse é extremamente normal. A pessoa que não tem estresse, ela está morta. Nós temos que entender que na curva do estresse você tem a exaustão e o esgotamento. Tem aquela curva de normalidade da estatística, você chega a um ponto máximo que é normal você ter estresse. Você não pode passar aquele nível. Quando você passa o nível, aí você começa a entrar em estado de esgotamento e depois de exaustão. Aí você vai ficar depressivo e também com doenças de fundo emocional que a gente dá o nome de psicossomáticas. Então não é o estresse o responsável, é passar do ponto do nível de estresse. Lembrando que a ausência de estresse é morte. Então, o que a gente pode dizer, por exemplo, para quem está em casa, algumas características da depressão? Quando que, por exemplo, um parente, alguma pessoa que, um companheiro, pode notar que aquela pessoa, ela está começando a entrar em crise de depressão? Hoje a gente vive muito a adolescência depressiva. É aquele ser humano que fica mais de 6 horas trancado no quarto. Quando está em contato com as pessoas, ela não quer contato com a pessoa. Vamos trazer para todo mundo? Então é o isolamento, é você fugir da contato pessoal, é você não ter desejo de se arrumar, é não ter desejo de aproveitar a vida, aproveitar essa Vitória maravilhosa que a gente mora. Cidade maravilhosa é Vitória, sabe? Então é essas características, é você não ter vontade de fazer as coisas, é aquele grau de ânimo que fica em estágio quadro zero. Então aí a gente vai vendo que a pessoa está com perfil depressivo. Muitas famílias hoje estão com adolescência que acaba com 25 anos, olha que dado interessante. Estão com os adolescentes depressivos e achando que o cara é quietinho dentro do quarto. E a gente tem por exemplo, alguma estatística dizendo quem são as pessoas que hoje, o maior número de pessoas que têm depressão hoje são crianças, adolescentes, enfim, existe esse número? Não existe número estatística, a estatística não mensurou isso, mas pela sensibilidade de consultório, de estar muitos anos trabalhando com isso, até 25 anos é um período muito de depressão e depois de 60 para cima. Essa meia-idade, de 25 até 60, as pessoas não ficam muito depressivas porque elas estão no vigor da vida delas. Até 25 você está definindo quem você vai ser para a vida. De 60 para cima, quando você não conseguiu atingir o que você queria, você começa a entrar em declínio de novo. Então são os períodos mais graves. Tem muitas crianças depressivas, porque o meio familiar, porque vamos entender, tem 2 tipos de depressão. Tem a depressão que já nasce comigo, que ela é característica de um sistema biológico aqui no cérebro, já nasce, o bebezinho já lá no berço, já tem um desenvolvimento que parece que é depressivo. Mas se a família criar de uma forma diferente, pode ser que aquela pessoa com a base genética nunca venha dizer... Exatamente. E tem a depressão que é provocada por eventos externos. Por exemplo, a pessoa perde o emprego, perde o marido, perde um filho,
perde qualquer coisa grave, ela não dá conta de sair daquela etapa do luto, que é 1 ano, aí ela entra na depressão externa. Então a gente tem 2 tipos de depressão, a interna e a externa. A interna é mais séria, porque a interna afetou aqui, a cognição, o cérebro, afetou os neurotransmissores. A externa é promovida por um evento estressor externo, porque nós temos os eventos estressores. Por exemplo, essa crise econômica que a gente está vivendo é um evento estressor. Perder o emprego é você perder uma situação financeira, você cai de uma classe B para uma classe C, é um agente estressor. Os agentes estressores podem fazer com que você fique depressivo no futuro. Agora, para quem também está nos assistindo, a gente torce para que isso não aconteça, mas se tiver alguém que está acompanhando, tipo, poxa, o que ela está falando é o que eu estou passando, alguma coisa nesse sentido, qual deve ser o primeiro passo dessa pessoa? Ela consegue ter a consciência de que ela precisa buscar um profissional, ou até quem está em casa, tipo assim, minha esposa está tendo. Então, qual deve ser o primeiro passo dessa pessoa para poder curar para poder buscar um tratamento? Geralmente a pessoa não se percebe, porque ela já tem aquele temperamento que ela teve sempre uma energia baixa. Nada. Ela às vezes não, mas quem percebe é quem está do lado dela. Então quem está do lado dela tem que começar a falar com ela e colocando a questão, porque tem uma máxima muito ruim que as pessoas não se intitulam nada, né? Ninguém acha que ela é nada. E procurar psicólogo, ninguém é louco. E assim, todo mundo devia fazer terapia, todo mundo devia procurar um profissional para fazer análise. É tão bom você saber quem é você. E as pessoas acham que quando vão fazer terapia é porque é doido. Exatamente. E não é nada disso, não né? Não. Quem procura, quem tem transtorno mental, que é do DSM-5, que cuida do Manual da Saúde Mental, é o médico psiquiatra. Psicólogo não lida com doido, psicólogo, psicanalista, terapeuta familiar, os psicoterapeutas da vida, eles lidam com eu, com você, com o câmera, pessoas que sofrem e ora fazem sofrer. Então, essa pessoa que sofre, ela faz a família sofrer. Eu gosto muito de uma especialidade que eu tenho, que chama terapia do sistema familiar. Quando você entende o seu sistema familiar, toda pessoa que sofre na família, todos sofrem junto. Quando aquela pessoa sara, louco mesmo, quando aquela pessoa sara, ou fica em processo de gerúndio, sarando, que eu não creio que ninguém é sarado totalmente, nem o psicólogo, ninguém é totalmente sarado. Eu gosto de uma frase que diz, todos nós temos alguma coisa que nós precisamos nos resolver, até o psicólogo. Não vem com essa máxima de dizer eu sou sarado. Ninguém, eu, você, ninguém é sarado. Nós estamos em processo de gerúndio contínuo, nós estamos nos sarando. Então, quem vai olhar e ver como que tá essa pessoa, é o marido, é a esposa, é o filho, é a mãe, são as pessoas que estão ao redor, ao derredor, que vão sinalizar para ela, já tem 6 meses que você não faz nada, que você tá no seu quarto, que você chega todo dia reclamando do serviço, será que você não deveria procurar uma terapia para se ver melhor? Olha, o assunto é muito interessante e a gente às vezes ouve falar em depressão e acha que a coisa é simples. É que na verdade a gente não passa por isso, então a gente não passando acha que é muito simples. Existem casos de pessoas, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, de pessoas que cometem o suicídio por conta da depressão. Mas é verdade. E isso é algo que a gente não consegue entender, mas que também a gente não pode julgar a pessoa por conta disso. A primeira coisa, vamos entender, nós seres humanos, a primeira tendência que a gente tem é preservar a vida. Já aconteceu com você, amigo? Você vai bater o carro, você faz a prevenção da vida, você quer proteger a sua vida. Imagina um ser humano que não quer mais proteger a vida dele, que ele se joga de algum lugar para morrer. Então ele perdeu totalmente a vontade de proteger a vida dele. Só é por causa de uma questão estrutural, da estrutura cerebral, que faz ele não ter desejo mais de viver aquela vida. O suicida, ele não quer matar ele quer matar a dor que está dentro dele. E não vem com essa conversa que quem se suicida não avisa. Avisa-se. Ele vive avisando. Ele vive falando que tem vontade de tirar a vida dele. Porque isso não é chantagem emocional. Se uma pessoa chega a falar que ela tem vontade de sumir, que ela tem vontade de tirar a vida dela, uma hora ela tira. Então, família, por favor, tenham cuidado com os seus queridos, seus entes queridos. Cuide-se um dos outros. Então, o suicídio é uma consequência do quadro depressivo. As pessoas que tiram a vida, se jogam dos prédios, se jogam dos locais, elas foram sinalizando. Elas sinalizaram no último ano. Só que nós não damos muita importância, porque a gente acha que a pessoa está fazendo charme. Aqui, viver é muito mais bacana. O charme da vida é viver. Se você perde o charme da vida, você não está vivendo. O depressivo não vive.
Cássia, obrigado pela participação no Ver Melhor. Acho que é tão gostoso quando a gente tem a oportunidade de aprender, e a gente aprendeu muito com a sua participação hoje, viu? Ai, que bom. Obrigada pelo convite, adorei. Que bom que vocês vieram até a mim gravar. Nós estamos gravando um tema que é desafiante, estimulante, e eu amo ensinar. Sabe, eu acho que assim, ensinar é tudo de bom. Eu sou uma professora, então por ser além de ser psicóloga, eu sou professora. Eu acho que eu tenho nato a vontade de ensinar. Se eu pudesse, eu ensinaria tudo a todo mundo para ter qualidade de vida. Nós vivemos numa terra linda, Vitória é uma terra linda. Não reclame, Brasil é uma terra linda. Muda você a história da sua vida. Convite está feito, por favor, volte outras vezes mais para a gente poder aprender mais com a Cássia, porque é isso que faz bem pra gente.